Olá, como vai? A ideia hoje é a gente falar sobre superação, sobre desafios, sobre propósitos, sobre objetivos que a gente pode conquistar. Então, para isso, vamos começar a falar um pouquinho sobre a minha decisão de fazer algo diferente, inovador e realizador para mim, para que isso sirva de inspiração para você. Eu tenho 54 anos, sou médico, diabético, tomo insulina há 16 anos. E quando eu fiz o diagnóstico da diabetes, eu podia simplesmente falar, putz, a minha vida ficou complicada, porque eu sei o tamanho do problema, eu sei que é uma doença bastante séria, bastante grave, especialmente se não for tratada. E para tratar precisa de muita disciplina, porque o cara que tem diabetes, para se manter vivo e pleno, ele precisa ter uma série de exigências e de disciplina, tanto do ponto de vista de alimentação quanto de exercício. E foi essa escolha que eu fiz. Eu tinha duas possibilidades. Uma era chorar, ficar desesperado, ficar triste e ver as coisas só pelo lado negativo. Isso aconteceu comigo por uma semana. Uma semana eu neguei a doença, uma semana eu questionei por que comigo? Se eu ajudo tantas pessoas, se eu sou médico, interfiro, dou saúde para as pessoas, contribuo efetivamente para que essas pessoas preservem a sua saúde, por que justamente comigo? E aí, quando a gente vai pensando com um pouco mais de razão, comecei a entender que isso faz parte da genética, não tinha a ver com nenhum hábito inadequado meu, muito pelo contrário, sempre foram hábitos saudáveis, mas geneticamente eu tive uma diabetes tipo 1, que a gente chama tipo 1, insulino dependente tardia, começou aos 38, 39 anos, e aí eu tomei a decisão de me cuidar. Evidente que eu tenho absoluta clareza de que eu vou morrer de diabetes. Eu vou morrer de alguma complicação de diabetes. Quando? Se eu não fizesse nada, eu já teria morrido. Como eu sou um cara bastante disciplinado, eu espero que seja aos 100 anos de idade ou perto disso. Se eu não tivesse a diabetes, talvez passasse um pouco mais. Então a diabetes vai tomar parte do meu tempo, tomar parte das minhas realizações, vai capturar isso e pronto. Mas enquanto eu puder enganar a diabetes, tratá-la efetivamente, eu vou fazer isso. E como é que a gente faz isso? Como é que eu tenho feito isso nesses últimos anos? Eu sou um cara bastante disciplinado com a doença, não fico reclamando, uso insulina regularmente, uso 3, 4, 5 vezes ao dia, depende do que eu comer. Se eu comer carboidrato, que é açúcar, pão, macarrão, arroz, muita fruta. Quando eu como esses alimentos, que são os alimentos bastante disponíveis e saborosos, eu tomo insulina, um pouco mais, um pouco menos, depende do que eu comer. Sabe qual é o problema disso? Nenhum. Essa é uma grande oportunidade que eu tenho de poder me tratar. Então, eu fico muito feliz. A insulina foi inventada em 1920, faz 100 anos, e se não fosse a insulina, vocês não estariam me ouvindo aqui. Eu uso a insulina e fico bem, fico bastante controlado. Junto com isso eu faço exercício físico sistematicamente, então eu sempre fui um atleta amador de vôlei, sempre gostei de correr, continuo fazendo e tomei uma decisão agora, há alguns meses atrás, de fazer um triatlo. Triatlo é aquela prova que tem na Olimpíada inclusive, que o cidadão nada, pedala e corre. A prova que eu vou fazer são 750 metros nadando, 20 km pedalando e 5 km correndo. Bicicleta e a corrida, em que pese é bastante difícil fazer isso, eu sei que eu vou conseguir. Eu tenho bastante convicção de que bem preparado eu vou conseguir. O problema está nos 750 metros de natação no mar. Isso é um grande desafio para mim. Eu sinceramente tenho medo da água. Eu nunca nadei bem. Eu estou treinando há 6 meses com alguma disciplina, mas eu não me sinto confortável, eu me canso muito fácil e isso é a minha superação. O calendário do triatlo ainda não está aberto totalmente, tem uma prova em outubro, ainda não está aberto para atletas amadores como eu, mas eu devo fazer no começo de 2022. Essa é a proposta séria, que eu estou declarando para você, mas isso serve como um grande compromisso para mim. É bom para minha saúde,
fundamentalmente porque me disciplina e me dá um foco para que eu faça o exercício mesmo no dia que eu não estou afim. Além disso, exige que eu faça uma alimentação adequada para isso, que eu tenha suporte de médico. Eu tenho a minha médica, a doutora Simone, que me acompanha, que é absolutamente cuidadosa e científica. Tenho um ortopedista amigo também que me acompanha pelas minhas dores articulares, Dr. Gustavo, Dr. Décio. Então a gente tem uma estrutura de amigos que podem me ajudar. Junto com isso, na academia de ginástica, eu peço aconselhamento dos professores de educação física, nutricionista, nutrólogo, todo o aparato para um baita desafio como esse. É um baita desafio, para mim é. Eu imagino que para a maioria de quem está me ouvindo, está me achando meio louco, um cara com 54 anos, diabético, fazer uma prova dessa. Todo mundo achou também. Mas eu vou fazer. Vou fazer por uma questão de saúde, como eu estava falando, e de dar o exemplo de superação, de rendimento, de performance. Performance no sentido de que eu vou ganhar de mim mesmo. Eu não quero ganhar dos outros, até porque eu não vou ganhar. Mas eu quero conseguir fazer a prova, eu quero conseguir realizar esse grande objetivo, esse sonho, e servir de exemplo a que você, me ouvindo aqui, se inspire. Você tem pressão alta? Trate a sua pressão alta. Você tem colesterol alterado? Trate. Você tem qualquer outra doença crônica? Corrige. Você tem obesidade? Se mexa. Não é fácil. Sinceramente não é fácil. Você é dependente químico de cigarro ou de álcool? Não é fácil. Mas se você quer viver, se você quer continuar tendo os prazeres da vida, se supere. Faça a sua parte. Não coloque a responsabilidade no outro, coloque em você. Ou então você abre a mão e fala, não, tá bom, vamos seguir a natureza e quando tiver que morrer, vamos morrer. É uma possibilidade legítima que você pode ter com você mesmo, mas não é a minha escolha. A minha escolha é viver intensamente o máximo de tempo possível, com autonomia, com alegria, com felicidade. E é isso que eu recomendo para os meus pacientes na qualidade de médico, e eu posso dar o exemplo de que eu me supero daquilo que também são as minhas limitações. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, está aqui na minha mesa: não deixe a sua limitação virar o seu limite. O meu limite não está na minha diabetes, o meu limite está aqui, e eu sempre tento passar um pouquinho. Grande beijo a vocês, até a próxima. Vou postando aqui com bastante frequência esses vídeos e, como eu já postei em outras vezes, vão mostrando a evolução do nosso treinamento pro triatlo. Eu queria que vocês acompanhassem, que vocês torcessem, que vocês dessem sugestões. Essa é a ideia, tá bom? Um beijo a todos, obrigado!